crianças! Hoje nós vamos realizar a última aula da 26ª semana de estudos através de videoaulas. Vamos, em língua portuguesa, trabalhar produção de texto. Olha o número 1 aí, atividade número 1. E a história dos porquinhos continua. Veja a seguir. O lobo, cansado de soprar, resolveu armar uma cilada diferente para os porquinhos. Mandou um bilhete para eles que dizia: Queridos porquinhos, estou cansado de tanta briga, por isso pensei em fazer um banquete em sinal de amizade. Será hoje à noite em minha casa. Espero ansioso por vocês. Um abraço caloroso de seu amigo Lobo. Olha só que bilhete que o Lobo enviou para os porquinhos. Ele está armando uma cilada para eles. Então, os porquinhos desconfiados resolveram não ir, pois sentiram que havia algo muito estranho. Como são educados, pensaram em responder o bilhete. Ajude-os a escrever, explicando o motivo da recusa ao convite. Então, agora vocês vão responder o bilhete do lobo, explicando por que eles vão negar o convite. Sejam criativos e respondam, usando o formato do bilhete. Olha lá como é. Primeiro, tem que cumprimentar o lobo. Como vocês vão escrever? Caro lobo, amigo lobo, ou de que forma vocês querem escrever. Depois vocês vão escrever também o porquê que vão negar o convite e se despedir, sem se esquecer também de assinar com o nome, que no caso será os 3 porquinhos. Escrevam aí nesse espacinho do bilhete que está na apostila de vocês. Continuando, a história sempre tem outro lado, sempre há o outro lado da história. Existe um livro chamado A Verdadeira História dos 3 Porquinhos, de John Sciesca, que conta a versão do lobo. Olha só, o outro lado da história com a versão do lobo. Eu vou contar agora para vocês essa história. Assistam o vídeo. É bem divertida essa história, a versão do lobo. Essa é a verdadeira história dos 3 porquinhos, tal como foi contada a John Sciesca. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos 3 porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Lobo, Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos, como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas, como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Essa é a verdadeira história. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então, resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco e não era muito inteligente também. Ele tinha construído a sua casa de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha.
É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, então chamei o porquinho. Porquinho, porquinho, você está aí? Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo, então inflei e bufei e soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha e bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um grande cheeseburger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era o irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído a sua casa com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha, ninguém respondeu. Chamei: Senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta: Vai embora, lobo, você não pode entrar, estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei e tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva. Palavra de honra. Na certa você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então fiz a única coisa que tinha que ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos, ninguém respondeu. Eu chamei: Senhor porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, lobo, não me amole mais. E venham me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar nenhuma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um bolo quando senti um espirro vindo. Eu inflei e bufei e espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou: E a sua velha vovozinha pode ir às favas. Sabe, eu sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então enfeitaram, exageraram a história com todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar a sua casa e fizeram de mim o lobo mau. É isso aí, esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de... E aí, pessoal, gostaram da história? Bem divertido, né? Interessante.
Qual história vocês preferem? A tradicional dos porquinhos ou você achou que o lobo estava falando a verdade? Não sabemos, né? Toda história tem os dois lados. Vamos continuar falando um pouco mais sobre essa história. O formato do texto jornalístico. Vocês observaram que a capa do livro lá parece um jornal? Então, olha lá, o Diário do Lobo é o título, o nome do jornal. A verdadeira história dos três porquinhos é o título da notícia. E quem escreveu essa notícia foi a Lobo. Depois ali tem a notícia contando o que foi que aconteceu lá na história do lobo. Então vamos ver como funciona um texto jornalístico. O nome do jornal sempre estará na parte superior de suas folhas. Geralmente nos jornais, o título da notícia é escrito com letras grandes para dar destaque e composto por uma frase impactante para que o leitor sinta-se instigado a ler. Logo abaixo do título aparece o nome do autor daquela matéria. Um jornal é composto por diversas páginas com várias matérias que falam de assuntos distintos. Vocês já viram um jornal? O jornal geralmente tem as páginas de esporte, tem as páginas de tirinhas, tem as páginas de notícia, tem os classificados, onde as pessoas estão vendendo alguma coisa. Todos os jornais têm diversas páginas. Cada uma dessas páginas é escrito por diversos autores que fala sobre conteúdos diferentes. Em letras menores, depois vem o texto que está sendo noticiado, onde o leitor conhecerá os detalhes da história. A capa do livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos é uma página de jornal. Veja e observe as suas informações. Então, como eu já expliquei para vocês, lá em cima tem o nome do jornal, que é o Diário do Lobo. Depois vem o título da notícia, a manchete, geralmente uma frase impactante para que a gente sinta vontade de ler aquela notícia. Depois vem o nome da pessoa que escreveu essa notícia, do autor dessa notícia. E por último, a história aí, que conta todos os detalhes do que aconteceu, certo? A notícia em si. Então, na número 1. De acordo com o que você aprendeu, observe a imagem acima e responda às questões. Qual é o nome desse jornal? Mostrei lá para cima, né? O Diário do Lobo. Esse é o nome do jornal. Depois, qual o título da notícia? É aquele que está em bastante destaque também, depois do nome do jornal. Na letra C, vocês vão circular o nome do escritor da notícia. Circular lá no texto o nome do escritor, como a professora já mostrou. Quem foi que escreveu essa notícia? Por último, vocês vão pintar de verde na imagem a parte onde se encontra o texto, onde são contados os detalhes da história, ou seja, o texto dessa notícia. Aí não dá para ver o texto, né? Mas nós sabemos que é um texto porque tem bastante escritas assim, miudinhas, que é para representar o texto dessa notícia. Vocês vão pintar tudo de verde, essa parte. Então, assim vocês viram como funciona um texto jornalístico. Geralmente os jornais são escritos dessa forma, certo? Agora nós vamos ver o conteúdo de matemática. Todas essas atividades que nós vamos ver foram retiradas do livro didático Vem Voar de Matemática, do 2º ano. Então, olhem aí a número 1. Observe os números representados com o material dourado em cada item e complete as informações. Eu vou pegar o material dourado ali para vocês verem como que vocês vão fazer. Aí, observando aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só, no item A, temos aí representadas 2 centenas, depois tem 5 dezenas, 5 barrinhas aí das dezenas, como eu também tenho aqui. E por último, tem 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 unidades, que é a mesma quantia de cubinhos que eu tenho aqui. Vocês vão completar aí com os números. Quantas centenas tem no primeiro espacinho? Vocês vão completar. Quantas plaquinhas da centena tem? 2. Depois vão completar com quantas barrinhas? Vocês contem aí e completem. E por último, quantas unidades? Agora vamos à composição desse número, que pode ser, as 2 centenas representam que número? 200, como está aí. Mas quantas dezenas mesmo? 5. Cada dezena representa quanto? 10. Vamos continuar contando então de 10 em 10 até completar as 5 dezenas. Quanto que dá? 10, 20, 30, 40, 50. Então, o segundo espacinho vai ser o 50 na composição desse número. E por último, são 7 unidades, é o número 7 mesmo. E que número formou? 257. Vocês vão compor aí o número e depois escrever o nome do número por extenso. 257, certo? Assim vocês farão também na próxima, na letra B. Olhem só, quantas centenas são agora? São 5 centenas. 5 centenas vale quanto? Ó, uma centena, 100. 2 é 200. 300 para 3 centenas. 400 para 4 centenas. E 500 para 5 centenas. Não temos nenhuma barrinha de dezena. Então, a dezena vai ficar uma ordem vazia. Vocês vão completar com o número 0. E por último, 2 unidades. Daí na composição numeral, vocês vão preencher com 500 mais 0, que está aí completo já na casa da dezena. E por último, vai completar com as unidades, que são 2. Que número formou? O número 502. Escrevam aí por extenso daí. Agora na letra C, registre no quadro de ordens os números da atividade anterior. Então, olha, quais os números que nós formamos nas atividades anteriores aí? Formamos o número 257 e o número 502. Vocês vão colocar esses 2 números aí no quadro de ordens. Lembrem-se, cada número na sua ordem. No caso lá do 257, o 2 na casa da centena, o 5 na casa da dezena e o 7 na casa da unidade. Não vai colocar todos os números em um espacinho só, tá bom? Agora, no número 2, vocês vão completar o quadro com os números que estão faltando. Vamos observar aí essa sequência. 981, 982, vocês vão continuar. 983, 984, até chegar no 990. Depois continua. 991, 992, até chegar daí no 1000. Complete aí os espaços vazios com os números faltosos. Depois, na número 3, vocês vão ligar as fichas que indicam o mesmo valor. Olhem na primeira coluna quais são os números que estão representados. É o 240, 125, 998, 673, 741 e o número 1000. Vocês vão ligar ali na forma escrita por extenso. Vamos achar onde está o 240. 240 está ali de vermelho. Vocês vão ligar 240. Vai ter a tabelinha aí também, a ficha, que vai estar escrito 7 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Ali no caso da segunda ficha da segunda coluna. Qual número da primeira coluna tem 7 dezenas, 7 centenas, 4 dezenas e 1 unidade? Vocês vão ligar no número correto, tá bom? Prestem bastante atenção para ligar essas 2 colunas. Depois, na atividade número 4, vocês vão escrever todos esses números aí em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor número.
todos esses números aí da primeira coluna da atividade anterior, tá bom? Comecem pelo maior número. Vamos olhar ali. Qual que é o maior número? É o número 1000. Então, é por ele que vocês vão começar, tá bom? Depois o segundo maior e assim até o menor número. Dessa forma, vocês terminaram mais uma semana de estudos. Parabéns! Você concluiu com sucesso mais essa semana. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo, que não tenham restado dúvidas. Mas, se ainda tiver alguma dificuldade, procure a sua professora que ela vai tirar a sua dúvida, tá bom? Até a próxima semana. A nossa última semana está chegando, a semana do Natal. Eu espero que vocês estejam ansiosos porque a professora está. Até a próxima semana. Tchau, tchau!